sempre tive esse desejo de as nossas memórias, as nossas lembranças, a nossa história, ela tem de estar presente. Então eu tenho a necessidade de ver, de continuar olhando para aquilo tudo. Isso a gente vai ter que desmanchar aí embaixo, tá? Tá. Esse vestido do Ronaldo Fraga. Que bonito. Quando a gente pensou em construir essa casa, não queríamos algo que fosse exatamente iguais às outras casas que tem nessa região e que, de alguma forma, resgatasse algum contexto histórico de Belo Horizonte e arquitetônico. Daí nós começamos a visitar vários bairros, principalmente o Santa Efigênia, não foi isso? E nós gastamos vários finais de semana assim passeando por esses bairros e Fotografando elementos casas. das casas, né? Então, isso nós entregamos para o arquiteto, foi a Ana e Luiz Stefani da época. Eu falei, nós queremos uma casa que leve a isso. Não é que seja uma cópia de uma casa dos anos 20, mas que ela se inspire e que conte também essa referência histórica da nossa cidade. Vou pegar mais uma caixa. Quem que é esse aqui? Eu. Esse aqui é você? É. Uau! Óculos. Olha o óculos Ray-Ban. Mais uma fechada. Vira pra cá. Vira pra cá. Desde a minha infância, meu quarto, minha mãe me contava, sempre foi completamente esquisito, diferente, cheio de coisas, desde muito pequeno. Então eu sou um acumulador, eu acho que desde pequeno. Mas nunca tive, eu quero fazer uma coleção disso ou uma coleção daquilo. Não, eram coisas que iam chegando e de alguma forma tinham algum significado. Ou porque eu achava esteticamente interessante, ou porque alguém deu, ou porque aquilo era de algum parente, ou avó, seja, enfim. Cada pecinha, desde pequeno, ela tem esse processo de guardando. E foi curioso porque, ao contrário do Virgílio, a minha cultura familiar sempre foi de ter a casa muito limpa, com as coisas muito guardadas. Então, enquanto o Virgílio ele pega a fotografia e gosta de colocar num quadro na parede, a cultura da minha família era pegar a fotografia, pôr num álbum e guardar dentro da gaveta. Então, criar um meio termo para isso foi um processo de adaptação dos dois lados. Então, nesta casa nós tivemos que, para ter uma convivência pacífica de duas personalidades tão distantes, criar espaços que fossem, esse espaço é do Virgílio, esse espaço é meu, e a gente começou a decorar a casa e a criar os espaços de acordo com a personalidade de cada um. Me paga. Pode colocar nesse Pagou o vencimento do mês de setembro e outubro. 2100 alguma coisa. É tão colorida. Interessante. Legal. Olha essas propagandas, gente. Isso é legal demais. Zarcão, o escudo seguro para estruturas de aço. É um elefante.
Com o tempo, eu comecei a perceber que eu, aqui em casa, poderia ser um memorial da minha família também. E muitas coisas que seriam jogadas fora lá em casa, eu comecei a trazer para cá. O acordeon da mamãe, o gravador, o primeiro gravador do meu pai, a máquina fotográfica, as bengalas do meu avô. Coisas que fizeram parte da minha vida e que eu comecei a guardar aqui em casa. Guardar essas coisas que são muito significativas para a história da gente, como essas bengalas que foram feitas pelo meu avô. E ele era um grande marceneiro e a minha infância, nas férias, eu passava na marcenaria dele. E com isso eu adquiri um gosto e um prazer de pegar uma ferramenta e entrar numa oficina. Então, quando eu vejo essas bengalas e recordo as férias que eu passei na casa do meu avô e toda aquele amor que ele tinha pela marcenaria, é muito interessante pensar sobre as emoções que cada objeto que está aqui nessa sala suscita na gente e traz memórias, lembranças, recordações. A gente estava guardando algumas coisas e eu vi umas revistas velhas, uma chamada Burda, eram umas revistas de costura. Mamãe, ela sempre costurou nossas roupas quando a gente era pequeno. E na hora que eu peguei essas revistas, que já estavam todas meio estragadas, e o Virgílio perguntou: o que você vai fazer com elas? Eu falei assim: eu não consigo me desfazer delas agora, eu preciso de um tempo para poder ter o distanciamento emocional dessas lembranças que essa revista traz. E eu estou vendo que esse é um processo contínuo e permanente. Quer dizer, eu não sei até onde que isso vai parar, que vai virar um tremendo problema daqui a alguns anos, quando chegar a vez dos netos tentando o que a gente faz com as coisas do vovô, com aquelas tralhas dele. Mas talvez eles se divirtam até pensando e olhando e pensando o que fazer com tudo isso. 3 anos atrás, eu acreditava que a nossa vida seria nessa casa para sempre. As coisas mudaram de repente, a vida tomou um outro rumo e surgiu a oportunidade da gente, de repente, pensar em ir para outro lugar, outra cidade, outra casa, outro endereço. E aí começou o processo de pensar sobre sair desse ninho que a gente construiu, dessa zona de conforto, desse recanto, desse bote de salva-vidas, enfim, de tudo que essa casa representou para a gente nesse tempo todo. Aqui nós conseguimos construir a nossa vida enquanto casal, aqui nós conseguimos receber as pessoas que nos aceitavam como nós somos, ter a nossa identidade, enfim, de podermos ser quem nós gostaríamos de ser, da forma como gostaríamos de ser nessa sociedade. Isso foi uma coisa muito importante para as nossas vidas e para as nossas famílias. Eu acho que a vida de todo mundo, ela passa pelo menos por algumas grandes mudanças. Algumas pessoas com mais intensidade, outras menos, mas todos passaremos por algumas mudanças, alguns marcos, né? E o fechamento dessa casa, ela encerra também os 28 anos que eu me dediquei à formação do Collegium, e o Alexandre participou ativamente disso nesse processo. Foi um trabalho que fizemos muito em conjunto, sim. Então, quando optamos pelo desligamento do Collegium, essa casa é como se ela fizesse parte desse processo também. E aí ela perde agora o seu sentido, que nós teríamos de começar uma outra fase da vida, que inclusive implicaria num ninho novo. Não sei se será o último, mas certamente um novo.